Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Portuguesa do século XX e do século XXI. Então, hoje vamos falar sobre o romance O Retorno, publicado no ano 2011, da autora Dulce Maria Cardoso. Esta autora é das vozes mais importantes da literatura portuguesa atual. É, particularmente O Retorno é uma obra que aborda um momento fundamental da história recente de Portugal, que é especificamente o fim do Império Colonial e o regresso forçado de centenas de milhares de portugueses retornados ou vindos das antigas colónias africanas. Para compreendermos o retorno, é essencial recordar o contexto em que a narrativa se insere. Em 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura que se chamava o Estado Novo, que era justamente um regime autoritário que governava Portugal desde o ano 1933. Então pensem que foram mais de 40 anos de governo de uma mesma ditadura. Então, com esta revolução, inicia-se um processo de descolonização. É no ano 1975. As diferentes colónias africanas, como por exemplo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e também São Tomé e Príncipe, foram conquistando a independência. Este momento histórico não foi um momento histórico sem importância para Portugal, já que teve consequências muito profundas, já que cerca de meio milhão de pessoas de origem portuguesa que viviam nas colónias foram obrigadas a abandonar tudo e a regressar a um país que, para muitos, era completamente desconhecido. Porque sim, eram portugueses, mas que não tinham tido nunca contato com a metrópole, nunca tinham tido um contato com o país do qual, na teoria, eram. Estas pessoas chamaram-se retornados, aquelas pessoas que tiveram de deixar o seu lar, o seu país, para retornar a Portugal, foram chamados retornados. E este conceito é bastante interessante porque chamaram-lhes retornados, embora, embora elas nunca tivessem ido a Portugal ou nunca tivessem sido de Portugal. Estas pessoas tinham nascido e crescido justamente em África. Este regresso aqui provocou muitíssimas tensões sociais, económicas e identitárias. Os retornados, uma vez chegados a um Portugal completamente empobrecido, em crise, foram muitas vezes recebidos com desconfiança ou com algum preconceito. É precisamente este ponto que o romance da Dulce Maria Cardoso revisita para reviver e para analisar o trauma coletivo daqueles retornados que encontraram um país que era o céu, mas que nunca tinham conhecido. Então, para falarmos da macroestrutura do romance, é preciso dizer que O Retorno é um romance linear, não tem saltos de tempo, é bastante fácil para ler. É, está organizada, esta macroestrutura, em torno da experiência de um adolescente, o Rui, ah, que narra em primeira pessoa os diferentes acontecimentos que transformam a sua vida. Esta obra tem três momentos essenciais, três momentos principais. Por um lado,
à vida em Angola antes da independência, onde Rui e a sua família vivem numa situação de aparente estabilidade, mas marcada pelo racismo e pelos privilégios coloniais. Por outro lado, este é o momento da fuga e da viagem. A família do Rui é forçada a deixar Angola e o país fica para trás. A mãe e os filhos partem num avião apinhado com outros retornados e voltam para Portugal. E finalmente temos a chegada a Portugal, onde o Rui, a mãe e a irmã instalaram-se num hotel destinado justamente aos retornados, e onde enfrentam um choque cultural, uma humilhação, mas também uma perda do sentido e uma perda do sentimento de pertença ao país. Esta estrutura, como já dizemos, é muito simples e reflete o percurso do deslocamento físico e emocional de um grupo de pessoas retornados. De uma pertença ilusória a uma alienação total do país de acolhida. De falarmos da microestrutura, o retorno assenta na voz do narrador adolescente, uma voz, a voz do Rui, que mistura ingenuidade, revolta e ironia. Rui fala de forma muito espontânea, usando uma linguagem oral, é muito próxima da fala cotidiana. A sua visão do mundo é muito limitada. É, é precisamente essa limitação que dá força ao romance. O leitor percebe o drama histórico e moral por detrás das palavras simples de uma criança que ainda não compreende, não entende muito bem o que vive. Neste caso, Dulce Maria Cardoso utiliza frases curtas, repetitivas, com um ritmo coloquial e expressões completamente populares. E isto faz com que se é criado uma voz muito autêntica, da personagem principal, Rui. E através deste olhar infantil, a narrativa evita um discurso político direto e transforma-se numa experiência mais íntima, mais emocional. E sentimos essa conexão, essa dor com o colapso de um mundo que para o Rui era todo o seu mundo, mas que depois já não podia existir. E o vocabulário de O Retorno revela um choque entre línguas e culturas. O Rui fala um português que foi aprendido em Angola, que era marcado por diferentes regionalismos e expressões próprias. E depois confronta-se numa segunda instância com um português europeu mais cerrado, mais fechado, com um similar característico. Esta diferença linguística é também uma metáfora da distância cultural entre colónia e metrópole. A língua simples e direta é pontuada por palavras violentas, por palavras racistas, como pretos, cabrões de merda, que revelam um racismo internalizado num contexto colonial. A autora Dulce Maria Cardoso não censura este vocabulário. Ela mostra a crueldade da linguagem para revelar um mecanismo da opressão social, mas especialmente também um mecanismo de opressão linguística. Na obra, momentos de grande sensibilidade, de grande lirismo, particularmente nas descrições da perda, nas descrições da vergonha e da memória. É justamente
onde o sentimento aparece. Então, embora que o vocabulário tenha sido um vocabulário escolhido para parecer simples, é justamente naqueles momentos onde o sentimento começa a aparecer que o lirismo também aparece. Como se os sentimentos profundos, os sentimentos complexos, necessitassem justamente de um vocabulário rico e complexo. Então, quais são os temas principais do livro? Como primeira coisa, é evidentemente o fim do Império, mas também do colapso de uma identidade construída sobre o poder colonial. Também existe uma perda e um desenraizamento, né, que o Rui e a sua família perdem a sua casa e o estatuto de terra natal. Isto faz com que elas tenham de sentir um sentimento de vergonha, de culpa. E são sentimentos contraditórios, de todos retornados diante de uma nova realidade. Outro dos temas importantes para este livro é a infância e a descoberta da injustiça, já que, através do olhar inocente do Rui, ele expõe muito bem a hipocrisia e a violência herdada dos adultos. É como tema final, poderíamos dizer que existe uma matemática de memória e silêncio, já que o romance rompe o silêncio histórico sobre os retornados. E também questiona a ideia de um, entre aspas, corte limpo entre o passado colonial e o presente democrático. Então, vamos falar agora sobre o estilo e o significado literário. Dulce Maria Cardoso escreve com um estilo contido, empático e muito preciso, sem dramatismos excessivos. E a violência na sua obra é mais sugerida do que mostrada. E a emoção surge nas entrelinhas do texto. Nunca é uma narrativa explícita, uma narrativa que poderíamos chamar de vulgar. Sempre age entre as linhas. A sua narrativa também combina o realismo histórico e a introspeção psicológica, sem nenhum maniqueísmo. Não há heróis nem vilões absolutos. Este livro também é uma reflexão sobre a memória coletiva portuguesa, que questiona a forma como o país lidou, ou se calhar não, com o seu passado colonial. Ao dar voz a um adolescente retornado, a autora devolve humanidade a um grupo social que durante muito tempo foi estigmatizado ou também silenciado. Então, para fechar a nossa aula de hoje, podemos dizer que O Retorno é uma obra essencial para compreendermos a literatura pós-colonial de Portugal. Justamente como nós matamos o cão tinhoso que temos lido, estas duas obras mostram duas faces do mesmo processo histórico. Ana, no seu livro, dá voz ao colonizado, ao oprimido, que observa a violência do sistema. Enquanto Cardoso dá voz ao colonizador, mas o colonizador derrotado, que regressa à metrópole e descobre que existe um vazio na sua identidade. Ambas as figuras revelam umas feridas abertas do colonialismo e convidam-nos a refletir sobre a memória, a pertença e a responsabilidade histórica de colonizadores e colonizado na sua história contemporânea.